Oi, turminha, tudo bom? Terceiro ano. Terceiro ano, vamos para a nossa aula de ciências, tá? E nessa aula a gente vai iniciar com a nossa correção. Foi passado aí para vocês uma atividade extra sobre o solo, conteúdo que nós estamos estudando, tá? E com essa atividade a gente pôde aí descobrir mais informações sobre esse conteúdo que é tão importante que precisa de uma atenção redobrada, tá? Devido, como eu falei, à sua importância para todos nós, né, seres vivos, tá? Então, vamos começar a correção. Na primeira questão, tinha assim: assinale com um X as informações corretas sobre o solo. Bom, gente, olha, a partir do momento que é proposta uma atividade dessa, ela é feita com o objetivo de fazer com que a gente conheça mais informações e saber quais delas realmente faz parte do universo que a gente está estudando, tá? O que é verdadeiro e o que não é. Contudo, a partir do momento que a gente descobre o que é verdadeiro e o que não é, nós vamos aí absorvendo mais conhecimento. Então, a primeira frase diz: todo solo é igual? É preciso analisar. Não, gente, ela não tá certa, tá? Porque a gente percebeu, nós já vimos nas nossas aulas anteriores que existem aí 3 tipos principais de solo, né? E o que torna, então, essa frase falsa. Não marquem ela. Os solos servem de abrigo para minhocas, tatus e etc. Sim, gente. Inclusive, existe um processo aí de cuidado com o solo que é feito por meio das minhocas, tá? As minhocas têm o objetivo de, à medida que elas vão fazendo buraquinhos no solo, esse solo vá respirando, esse solo vá permitindo que o ar entre, tá, nele, penetre no solo, tornando aí um solo mais produtivo. Então, sim, minhocas, tatus, eles tendem a se servirem do solo como forma de abrigo. Eles moram, tá, debaixo desse solo. Então, marca aí, certo. Do solo é retirado o barro utilizado na fabricação de tijolos, né? Sim, o solo argiloso, ele tem uma característica própria, né, mais barrenta, que faz com que as pessoas, principalmente os oleiros e os artesãos, façam uso desse solo para suas obras. Vou explicar como. Primeiro, já sei aqui que sim, que ele serve para fazer o tijolo. E também para peças decorativas por meio da argila. Eu não sei, mas eu acredito que na casa de vocês deve ter filtro de barro, tá? Deve ter alguma peça decorativa feita de argila. Isso tudo é retirado desse tipo de solo, tá? Do solo argiloso. Então, ele diz aqui: do solo é retirado o barro utilizado na fabricação de tijolos. Sim, viu, gente? É correto, tanto de tijolo como de outras peças, tá? De utilidade doméstica, tá? É feito também panelas, feito aí também peças decorativas e é muito interessante, tá bom? São peças belíssimas e importantes. A próxima. No solo, as plantas e os seres vivos se desenvolvem. Sim, gente, muito, muito verdadeiro. Então, marca, tá? Os vegetais, toda a área vegetal, além de proteger o solo, ok? Que vocês vão ver nas próximas aulas aí a questão dos desgaste do solo, da falta de cuidado com esse solo. A área de vegetação, a área das plantas, elas têm toda uma importância para a proteção do solo. E os seres vivos, eles tanto precisam muito do solo, como sim é um dever nosso, tá? Cuidar desse solo. Para tanto, as plantas e os seres vivos se desenvolvem nele? Sim, gente, verdadeiro, tá? Existe o desenvolvimento dos seres vivos e das plantas no solo.
Não é possível construir moradias e retirar alimentos do solo? Gente, isso é falso, tá? A gente já sabe que do solo nós podemos retirar o alimento que a gente precisa, os animais utilizam esse solo como abrigo e nós, seres humanos, fazemos as nossas construções em cima do solo, sobre o solo, tá? Que é o nosso chão. Então, essa frase é falsa. Tá? Confiram aí somente as 3 verdadeiras, ok? 2. Classifique os tipos de solo em arenoso, argiloso ou umífero. Letra A é argiloso, letra B, umífero, letra C, arenoso. Vamos relembrar. O solo argiloso, ele é rico em argila. Ele possui sim areia, mas a quantidade maior de componentes desse solo é a argila. Esse material que nós acabamos de citar aí na fabricação de tijolo. O umífero, ele é composto da decomposição de restos de animais e vegetais, né, que ficam ali no solo, e aí eles vão formando várias camadas, e dessas camadas ele fica muito rico em nutrientes, tá? Todos os nutrientes necessários para que uma planta se desenvolva, ela está no solo umífero. O solo umífero é um solo riquíssimo e muito importante no desenvolvimento dos vegetais, ok? O solo arenoso, o maior componente dele, como o nome já diz, é a areia, tá? Ele é um solo aí mais, eu diria que até mais fácil de ser encontrado. Ele é um solo mais fácil até de ser identificado, ok? O que não torna os outros difícil de acesso, mas o solo arenoso, você observa a quantidade de areia e você já consegue identificar, ok? Adiante. Terceira questão. De acordo aos cuidados que devemos ter com o solo, relacione as colunas. Gente, aqui existem algumas técnicas de cuidado com o solo e eu coloquei aqui as informações e ainda coloquei as imagens porque fica mais fácil de vocês identificarem. A ordem correta ficou B, C, D e A. Então, vamos ler a letra A. A letra A se refere a drenar. O que seria isso? Consiste em retirar o excesso de água do solo. É feita por meio de tubulações e a água é conduzida para os rios e lagos. Então, ela não é desperdiçada, tá bom? Existem valas, são feitos buracos, né? Essas valas. Aí é colocado vários canos, essas tubulações bem grandes e bem largas, onde essa água vai sendo retirada, a água que está no solo, só que já foi dito aí que está em excesso, né? Tem água demais. E aí essa água também é retirada, mas não é desperdiçada. Ela é lançada para rios e lagos, ok? Por quê? Porque se o solo estiver muito molhado, ele também não vai ser produtivo. Então, nada em excesso, nem de mais, tá bom? E nem de menos. Então, a letra A é drenar. A letra B é arar. Consiste em trabalhar a terra, possibilitando a presença do ar no solo. Lembra que eu falei da minhoca? Vocês estão vendo que esse trabalhador está usando aí, né, a enxada, ele está trabalhando essa terra. As minhocas, naturalmente, elas já tendem a fazer esse trabalho. A partir do momento que formam buraquinhos no solo, eles já vão ali, esses buraquinhos já vão possibilitando a entrada de ar, ok? Na letra C é irrigar. Consiste em molhar adequadamente o solo. Gente, ao passo em que drenar é retirar o excesso, irrigar é molhar. É molhar o que é necessário. Um solo seco, gente, não vai ter desenvolvimento. A plantinha não vai se desenvolver. Por exemplo, né? A gente está falando muito aqui dos vegetais. Então, esse solo seco, ele precisa ser molhado. Mas se ele for molhado em excesso, aí ele precisa ser drenado. Então, a letra C é irrigar, é molhar o solo, tá? E a letra D é adubar. Adubar consiste em acrescentar nutrientes ao solo, que são importantes para o desenvolvimento dos vegetais. Gente, um solo umífero, ele já tem todos os nutrientes,
Mas se você precisa trabalhar um solo para que ele se torne ainda mais produtivo, você coloca o adubo, certo? Isso acontece muito nas nossas casas, quando a gente tem um jardim, uma mini horta, quando a gente tem uma plantinha, mesmo que decorativa, porque ela precisa ser cuidada, né? Então, isso acontece muito dentro das nossas casas, tá bom? Quando a gente cuida desse solo, quando a gente cuida daquele jarrinho de planta, por exemplo, isso tudo faz parte desse universo que a gente está estudando, tá? Os cuidados com o solo. E, infelizmente, nem todo mundo tem esses cuidados e por isso que acontece aí a destruição do solo, que vocês vão poder acompanhar nas aulas seguintes, para vocês verem que, infelizmente, não existe só pessoas que cuidam, existem aí pessoas que não cuidam e que por isso o solo fica desgastado, fica destruído, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa destruição. Aqui a gente pode ver sobre os cuidados e é importante vocês saberem a diferença de cada um deles, tá certo? Bom, gente, eu coloquei essa frase antes de terminar a nossa aula porque diz assim: cuidar do solo é preservar a vida. Gente, vamos aqui fazer uma reflexão sobre essa frase. Por quê? Porque se eu sei que eu preciso do solo, tá? Eu sei que dele eu construo a minha moradia, eu consigo os meus alimentos, eu preciso cuidar desse solo, não é verdade? Então, vamos ter todo um cuidado, tá bom? Com tudo que for de recurso natural fornecido para nós, a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Então, vamos finalizar essa correção de hoje. Vamos aí relembrando todas essas informações e vamos estudando. Crianças, não façam as atividades só por fazer. Façam as atividades, entendam e estudem, tá bom? Então, meus amores, até a próxima aula. Um grande abraço e fiquem bem.